Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será os Evangelhos como fontes históricas sobre Jesus. Tá? Então, na verdade, seria um tema um pouco diferente aí dos temas que normalmente eu gravo para esse canal, tá? Porque foi um tema que eu utilizei no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, quando eu me formei no curso de História. Esse foi o tema que eu trabalhei. Então eu quis fazer hoje aí uma espécie de apresentação desse tema do meu TCC. Então será um vídeo gravado em duas partes, tá? Então esse aqui é a parte 1, a parte primeira desse vídeo, tá? Onde eu vou tentar mostrar que sim, que os evangelhos são fontes históricas confiáveis sobre Jesus. Nós podemos aprender sobre a história de Jesus, né, com os evangelhos, ok? E eu vou usar nesse primeiro vídeo aqui a argumentação das fontes internas, né? A argumentação que se pode construir através dos próprios evangelhos, são as fontes internas, ok? E no próximo vídeo, na parte 2, eu vou falar mais sobre as fontes externas, né? Aquela argumentação que pode ser construída com documentos fora dos evangelhos, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, seria interessante a gente falar um pouco sobre a evolução do estudo do Jesus histórico. Tá? Houve uma evolução ali que começa lá no século XIX, né, com o David Strauss, né, que ele foi um renomado teólogo e exegeta alemão. Ele foi o primeiro a fazer a separação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Então, para o David Strauss, ele que inaugurou essa primeira fase de estudos do Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Aqueles estudos que procura separar o personagem histórico Jesus do personagem da fé. Segundo o Strauss, há um Jesus histórico e há um Jesus completamente diferente, que é o Jesus da fé. Né? Então, quem inaugurou esse tipo de estudo foi realmente lá esse teólogo alemão, o David Friedrich Strauss. Okay? Já para esse outro teólogo aqui, o Martin Keller, também alemão, para esse teólogo alemão, a discussão sobre Jesus histórico não apenas era inútil, como também afastava do aspecto mais importante do cristianismo, que era a fé. Impossível uma abordagem histórica sobre a vida de Jesus, pois não existiriam fontes capazes de fornecer informações segundo a exigência da ciência histórica. Então, para esse teólogo aqui, esse estudioso aqui, estudar sobre o Jesus histórico era impossível, tá? Porque toda a parte histórica do personagem Jesus de Nazaré havia sido apagado, havia sido soterrado, né, pela visão da fé. Né? E segundo ele, nem importava saber se realmente existiu um Jesus histórico. Né? Para ele era o mais importante o Jesus da fé. Okay? Já o Rudolf Bultmann, né, ele era um outro proeminente teólogo alemão. Né? A mensagem central do cristianismo estava soterrada pelo misticismo e pela superstição. Os evangelhos nada podiam acrescentar ao debate histórico, debate que, aliás, não era necessário para a fé. O Rudolf Bultmann, ele concordava ali com o seu antecessor lá, o Martin Keller, que não havia como você descobrir elementos históricos da história de Jesus, porque todos eles acabaram sendo apagados, substituídos pela visão da fé. Tá? Então, essa visão aqui desses três estudiosos, tá, era que o Jesus histórico era totalmente diferente do Jesus da fé. Ok? Essa foi a primeira fase dos estudos sobre o Jesus histórico. Mas aí veio, já no século XX,
no comecinho do século XX, o Ernest Käsemann, né, que ele inaugura uma segunda fase desses estudos. Tá? O Käsemann, tá, esse senhor aqui, tá, ele é apontado como o inaugurador de uma nova fase dos estudos históricos sobre Jesus. Para ele, sem uma base sólida na qual se apoiar, dada pela comprovação histórica, o cristianismo perderia todo o seu sentido prático. Ele defendia que os evangelhos possuíam sim um valor histórico, por verificar que seu conteúdo condizia com o que se sabia sobre o primeiro século da Palestina. Tá? Então, para o Ernest Käsemann, né, todos os seus colegas anteriores lá do século XIX estavam errados. Né? Para ele, o Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé, né? Que o Jesus da fé não tinha sentido se não tivesse existido um Jesus histórico antes dele. Né? Então, esse aqui ele é considerado aí uma nova fase desses tipos de estudos. Né? E ele é, de certa forma, o inaugurador, né, de uma nova corrente de estudos, conhecida como o New Quest. Tá? O New Quest foi uma nova corrente de estudos, significa nova busca, né? A nova busca pelo Jesus. Essa nova busca trabalhava com Jesus da fé e com Jesus histórico simultaneamente, partindo do pressuposto de que o primeiro seria uma continuação do segundo. Tá? E aí, houve também uma terceira fase, né? Aconteceu lá uma terceira fase desses estudos, né? Que é aquela que procura despir a pesquisa de todo o conteúdo teológico. Né? Esse tipo de estudo, esse tipo de conclusão é encabeçado pelo John Dominic Crossan, né? do Seminário Jesus, tá? O Bart Ehrman é um grande estudioso aí dos evangelhos, né? No Brasil, nós temos aqui o Pedro Paulo Funari, né, que também concorda com seus colegas, né, e o André Chevitarese, né, que também trabalha nesse ramo aí. Okay? Então, para esses daqui, né, os teólogos da terceira fase, é como se fosse ali um retorno à primeira fase. Né? Eles concordam que existiu um Jesus histórico, né, e que ele é totalmente diferente do Jesus da fé. Né, que o Jesus da fé seria uma deturpação do Jesus histórico. Certo? Agora, é interessante nós verificarmos na grande mídia, nas revistas especializadas, né, que eles dão uma ênfase maior para esses estudiosos da terceira fase, né, como se eles fossem os únicos a fazer estudos sobre Jesus. Né? Muitos poucos conhecem os trabalhos, por exemplo, de William Lane Craig, né, que é doutor em filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, né, doutor em teologia pela Universidade de Munique, onde se dedicou à pesquisa sobre a historicidade da ressurreição de Jesus. Né. Greg Blomberg, um grande estudioso também, o Norman Geisler, que foi um grande teólogo, né, também muito prestigiado, né, com seus trabalhos, com seus livros, né, todos eles concordam, né, que não existe essa separação entre Jesus histórico e Jesus da fé. O Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé. O Jesus da fé é o mesmo Jesus histórico. Né, é o que conclui esses três estudiosos aqui, né, e não só eles, né, vários outros estudiosos também concordam com a opinião deles. Né? E pouco a gente ouve falar dos trabalhos dessas pessoas. Né? A gente ouve falar muito desses daqui, né? Que tentam desconstruir a imagem de Jesus, dizendo que Jesus da fé é diferente do Jesus histórico. Tá? Enquanto esses daqui, eles vão mais para o lado da religião. São opinião de religiosos. Tá? Sendo que
o trabalho desses teólogos, desses estudiosos aqui, né, tem tanto valor quanto aqueles lá. Né, são estudiosos sérios, né, estudiosos muito capacitados, né, inclusive você encontra muitos debates do William Lane Craig na internet, por isso ele se tornou um pouco mais famoso, né, por causa desses debates. Inclusive tem um debate muito bom dele com Bart Ehrman, né? Se você colocar lá no YouTube debate do William Lane Craig versus o Bart Ehrman, você vai ver lá eles debatendo sobre Jesus histórico, que aliás, se você se interessa por esse assunto aqui, é bem interessante você assistir esse debate, você vai aprender bastante coisa, tanto com um quanto com o outro, sem desmerecer lá o trabalho do Ehrman, que também é um grande estudioso. Tá, então, para a gente poder provar que os evangelhos eles são fontes históricas confiáveis, como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, então nós temos as evidências internas, que são aquelas evidências que podem ser encontradas no próprio texto evangélico, tá? Considerando lá todo o contexto histórico e tudo mais, tá? E também nós temos as evidências externas, né, que são os documentos que não estão nos evangelhos, que foram escritos por outras pessoas, como o Testemunho Flaviano, a Carta de Plínio o Jovem, o capítulo 15 da obra Anais e o Talmud. Essas são as evidências externas aos evangelhos, que a gente vai estudar eles num próximo vídeo. Tá? Nesse aqui, a gente vai falar mais sobre as evidências internas, aquelas evidências que podem ser encontradas no próprio evangelho, certo? Então, o evangelho significa boas novas, né? Ele vem de uma palavra grega, né? Deriva de uma palavra grega, significa boas novas ou boas notícias. Usa-se a palavra evangelho para designar qualquer composição sobre a mensagem e obra de um personagem de nome Jesus. Foram poucos os autores que na antiguidade se dedicaram a registrar a história de Jesus, e nem poderia ser de outra forma. A figura de Jesus só se tornou importante com o desenvolvimento da igreja cristã, fora dos limites palestinos, especialmente em Roma. Tá? Então, esse é um argumento muito utilizado por céticos, por pessoas que duvidam, né, da validade dos evangelhos. Eles dizem que existem poucos documentos que falam sobre Jesus. Um personagem tão importante como Jesus, como que pode ter tão poucos registros, né? Acontece que Jesus, o personagem Jesus Cristo, só se tornou importante muito tempo depois, quando o cristianismo se tornou religião oficial de Roma. Antes, poucas pessoas conheciam Jesus, então por isso que falaram pouco dele. Tá? Os evangelhos foram escritos tendo como uma base uma tradição oral sobre a vida de Cristo. Né? Então, era costume, era da cultura dos judeus, né? Primeiro, você ter uma sólida base oral, né? Eram histórias que se passavam para as pessoas, de uma pessoa para outra, né? E só depois é que se registrava isso, né? Com palavras, com letras escritas no papel, no papiro. Né? Então isso era faz parte da cultura judaica, ok? E essa base oral era bem sólida, tá? Muitas vezes as pessoas acreditam que é como se fosse a história do telefone sem fio, né? Que a história vai se modificando cada vez que ela é transmitida de uma pessoa para outra. Mas não é assim que funciona. Nessa tradição oral aqui, na brincadeira do telefone sem fio, a graça é realmente você modificar a mensagem, não é isso? Para que a brincadeira fique engraçada. Mas aqui não é isso que acontecia. As pessoas tinham um cuidado para transmitir aquela história, para que ela não se modificasse. E foi assim que essas histórias foram registradas depois em palavras no grego. Ok? Então, dentre os documentos dedicados à vida de Cristo,
4 são considerados canônicos. O que significa canônicos? Originais, tá? Verdadeiros. Sendo eles os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem também os apócrifos, que não são considerados canônicos, não são considerados originais, não são considerados verdadeiros. Então, quais são esses apócrifos? São os evangelhos de Tomé, o evangelho segundo Maria Madalena, o evangelho de Filipe, evangelho de Judas, evangelho da infância segundo Tomé. Todos esses são considerados evangelhos não canônicos, são considerados apócrifos, foram escritos depois. E por que eles não são considerados originais? Justamente porque eles foram escritos muito tempo após a crucificação, ao contrário dos canônicos. Os evangelhos canônicos foram escritos primeiros, e eles foram escritos numa data muito mais próxima da vida de Jesus do que os evangelhos apócrifos. Os apócrifos foram escritos a partir do século II. Então, muito tempo depois, os canônicos não, eles foram escritos bem próximo ali da data. Inclusive, muitos estudiosos, eles dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E ele tem aí no máximo, aí os que dão uma data maior, mais tardia, eles dizem que Marcos foi escrito ali por volta ali do ano 70, do ano 60, após a crucificação. Então, aí, no máximo 40 anos após a crucificação. Então, por isso que esses evangelhos, como são mais próximos da vida de Jesus, então eles são considerados originais e os mais exatos. Ok? Não foi a Igreja Católica que autorizou a entrada dos evangelhos canônicos ao Novo Testamento. Muita gente fala que foi a Igreja Católica que colocou esses canônicos na Bíblia. Não foi. De fato, esses evangelhos eles já eram utilizados pela Igreja Cristã Primitiva, já no século I. Igreja Cristã Primitiva é aquela primeira comunidade de cristãos ali, antes do cristianismo chegar a Roma. Então, já no século I, esses livros canônicos, eles já circulavam ali nessa primeira igreja cristã. E a prova que a gente pode dar disso é o fragmento Muratori. O fragmento Muratori, ele é um fragmento que contém uma lista de livros que eram utilizados pela igreja cristã primitiva no século I. E está lá, todos os evangelhos lá. Está lá na lista. E ele é do século I. Okay? Então não tem como a Igreja Católica ter influenciado nisso. Tá? Um entrave na aceitação dos evangelhos como fonte histórica confiável sobre a vida de Jesus no meio cético é o fato de se poder encontrar neles relatos de acontecimentos sobrenaturais. O que muitos céticos eles vão falar? Não podemos confiar nos evangelhos como fonte histórica, porque nos evangelhos eles relatam lá muitas fontes sobrenaturais, como se isso fosse um empecilho para descobrir sobre a história de Jesus, e realmente não é. O fato de você encontrar lá registrado acontecimentos sobrenaturais não impede em nada que você possa retirar desses evangelhos informações históricas sobre Jesus. O historiador, assim como o arqueólogo, ele trabalha com dados, trabalha com fatos, trabalha com material. Então ele não tem condição de dizer se pode acontecer ou não o sobrenatural. Esse não é da alçada dele. Não é a função do historiador e nem do arqueólogo trabalhar com fatos sobrenaturais. Quando um historiador ele fala milagres são impossíveis, por exemplo, ele não está dando a sua opinião como historiador, ele está dando as suas opiniões pessoais,
as suas opiniões filosóficas sobre o assunto, mas ele não pode dar dados históricos sobre isso, porque simplesmente a história não trabalha com o sobrenatural. Tá? Então, nada pode impedir esses relatos sobrenaturais só sobre uma vida histórica de Jesus. Okay? Outra objeção comum quando se fala nos evangelhos como fontes históricas é o argumento de que ele sofreu durante séculos várias modificações em seu conteúdo, devido a vários motivos e vários interesses. Muitos céticos falam, não, os evangelhos não são confiáveis porque eles foram sofrendo modificações, né? Cada cópia que eles faziam ali, eles modificavam lá por erros de copistas, ou se não, devido ao fato de eles quererem modificar a história para poder dominar as pessoas. Né? Então, os evangelhos hoje eles não são confiáveis, não tem a história verdadeira de Jesus. Né? Mas acontece que isso não é verdade. Tá? Os evangelhos eles chegaram até nós com apenas 1% de modificação em seus textos originais, sendo que nenhuma das variações detectadas oferecem alguma dificuldade para os principais ensinamentos do cristianismo. A conclusão que sobrevém depois da análise de comparação dos inúmeros manuscritos latinos e gregos que sobreviveram aos séculos. Né? Então, o que acontece aqui? Foram encontrados diversos manuscritos né, dos evangelhos. Né? São uma montanha de manuscritos, né? Uma montanha de escritos sobre os evangelhos, né? Tanto em grego como também em outras línguas, como o cópita, por exemplo. Né? E todas datadas de épocas diferentes, todas achadas em regiões diferentes, e aí comparando esses escritos, quando se faz a comparação entre eles, né, dá para a gente saber mais ou menos quais foram as modificações que foram ocorrendo durante os séculos. Né? E aí, quando eles fazem esses estudos, eles chegam à conclusão de que os evangelhos eles foram modificados apenas 1%. Tá? Então ele é o quê? 99%, tá? É igual conforme ele foi escrito originalmente. Essa é a conclusão que se faz depois desse estudo aí. Só para você ter uma ideia de comparação, o Novo Testamento ele é o documento antigo que possui o maior número de cópias manuscritas. Né? Seguida logo depois da Ilíada. Em 15 mil linhas da Ilíada, 764 são passíveis de dúvidas, quanto 40 linhas do Evangelho, que possui 20 mil linhas ao todo. Tá? Então, a Ilíada ela sofreu muito mais modificações. A Ilíada é aquele poema que conta a história da Guerra de Troia. Né? Então, ela sofreu muito mais modificações do que os evangelhos. Tá? Bem como também o poema épico nacional da Índia, o Mahabharata, com suas 250 mil linhas, possui cerca de 26 mil linhas de corrupção textual. Então, portanto, um pouco mais de 10%. Então, o Mahabharata ele sofreu muito mais modificações do que os evangelhos. E poucos veem nisso um problema. O próprio Alcorão também, existem várias versões, sofreu muitas modificações durante os séculos, e o Alcorão ele é um texto muito mais recente do que os evangelhos. Então, com isso a gente chega à conclusão de que os evangelhos eles chegaram até nós 99% igual à forma em que foi originalmente composto. Esse evangelho que você lê na sua casa aí, você pode ter certeza que ele é 99% igual ao que foi originalmente escrito, certo? E esse 1% aí faz alguma diferença? Não.
Tá? Nenhuma dessas modificações, tá? Realmente existem algumas diferenças, né? Algumas modificações que foram acontecendo durante os séculos, mas isso é apenas 1%, tá? E nada que comprometa nenhum ensinamento cristão. Tá? Outra objeção cética é a que diz que os evangelhos foram escritos muito tempo depois da crucificação. Já vimos que isso não é verdade, tá? Que muitos estudiosos eles concordam que o livro mais antigo dos evangelhos, que é o de Marcos, ele foi escrito aí no máximo 40 anos após a crucificação, né? Alguns vão dizer que foi até bem menos que isso, né? Mas só a título de comparação, a Anábase de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande, escrito por Ariano de Nicomedeia, é do século II. Né? Então, a biografia de Alexandre o Grande ele foi escrito por Ariano, no século II, sendo que o Alexandre o Grande já havia morrido há muito tempo antes. Ele morreu em 323 a.C. Então, a biografia do Alexandre o Grande ele foi escrito séculos e séculos depois, né? E muitos historiadores consideram essa obra confiável. Tá? Então, por que a data é um problema para os evangelhos? Tá? E não é um problema no caso de Alexandre o Grande. Né? É uma coisa a se pensar aí. Né? Então, a conclusão dessa primeira parte desse vídeo aqui é o seguinte: os evangelhos eles são baseados em uma sólida tradição oral sobre Jesus, são melhores fontes de informações do que os evangelhos apócrifos, por serem mais antigos e também porque os apócrifos sofreram influência do gnosticismo do século II. Tá? Então, além dos apócrifos terem sido escritos muito tempo depois, eles ainda sofreram a influência do gnosticismo, que era lá uma crença disseminada na época lá. Tá? Então, ele é o documento antigo que sofreu o menor número de modificação, tá? E ele é 99%, tá? Igual à forma que foi originalmente composto. Ok? Então, essa foi a primeira parte do vídeo. Próximo vídeo será sobre as evidências externas, né, que corroboram a visão de que os evangelhos são realmente boas fontes históricas, né? E por enquanto é isso aí e a gente se vê na próxima.